estamos aqui, eu e a Mafaldinha, na verdade várias Mafaldinhas, para fazer um vídeo, né, relativo às atividades acompanhadas da disciplina de criação publicitária durante esse período em que estamos procurando colaborar e preservar, nos preservar e preservar as outras pessoas do contágio com o coronavírus. Bem, eu já mandei dos outros, na UTFPR, a nossa orientação é essa, que os professores façam, né, atividades acompanhadas. Com as outras turmas eu já mandei leituras, e achei que nesse sentido foi mais fácil. Por quê? Porque com a turma de vocês, criação publicitária, como vocês viram no plano, é uma coisa muito... a teoria e a prática, elas são bem fortes. Então, por isso que a de vocês eu estou mandando por último. Mas eu acho que vai ser útil esse vídeo e espero que seja, né? Então, vamos começar, deixa eu ver. E eu vou começar lembrando a vocês que nas nossas criações nós temos um ponto forte. Criatividade é solução de problemas. Então eu vou começar jogando um pouquinho com essa concepção, com esse ponto de partida, com esse combinado que nós fizemos nas outras aulas, tá? Nada melhor do que começar com João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Eu vou ler o comecinho desse poema maravilhoso. A primeira parte, que é a parte: o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala? Ora, vossas senhorias, vejamos, é o Severino da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com o nome Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos Severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença. É que a morte severina ataca em qualquer idade, até gente não nascida. Somos muitos Severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima, há de tentar despertar, terra sempre mais extinta, há de querer arrancar algum roçado na cinza. Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. A gente está falando em criação publicitária e partindo do pressuposto de que só se cria porque existe um problema, como solução desse problema. Então eu trouxe 2 criações aqui para vocês. A primeira é essa maravilhosa, né, do João Cabral, para refletirmos, lembra?
sempre a gente vai partir da reflexão, sempre é a reflexão que nos interessa no final das contas. O pensamento que calcula vai para frente. Vocês vão fazer anúncio, a gente vai ter que fazer. Pô, tem um problema, eu vou fazer. Mas a gente tá aqui na universidade. Aqui mesmo, cada um na sua casa, eu na minha casa. E nós nos tornamos universidade quando estamos fazendo o que fazemos agora. Então, nós estamos aqui para investir no pensamento reflexivo. E nesse sentido eu trouxe uma outra criação. Então aqui tem sal grosso, ó. Peguei sal grosso, eu prefiro sal grosso que fino, assim, menos processado. Eu lavei a mão, tá? Tô lavando a mão direto. Faça isso você também. Então tinha o sal grosso e as pessoas gostavam mais de sal grosso, eu derreto sal grosso na água, mas eu poderia, talvez, querer em algum momento triturar esse sal grosso. Então eu não quero sal processado, eu quero sal grosso, mas eu não consigo quebrar, né? É um trabalhão. Daí alguém inventou isso aqui, pô, que mágico, ó, eu faço aqui, ó, que legal. Faço aqui, pronto, o sal grosso fica menos grosso. E legal, né? Uma embalagem fácil, dá pra gente quebrar o sal. Mas depois de um tempo, e lembra aquele exercício que nós fizemos, né? De você olhar para o produto e dizer, cara, isso aqui tem problema. Nossa, alguém torceu o braço e disse assim, nossa, ai que dor, não posso comer sal porque eu não consigo virar o braço. Não posso fazer isso aqui porque tá muito duro, tá difícil. O que fazer então? Em cima desse problema, alguém deve ter deitado, debruçado, comido um pouquinho de sal, ou pimenta, porque é para sal e pimenta, né? E depois disso surgiu isso, que eu acho maravilhoso. Você aperta e faz uma pilinha, dura meses e meses e meses essa bateria. E daí daquela primeira necessidade de eu quero sal grosso, mas comer na comida normal, né? Não só nos lugares em que se usa sal grosso. Então eu vou criar uma coisa que fique mais fácil e em cima disso eu vou criar essa outra que fica mais fácil e assim a gente vai criando em cima de necessidades. Existem necessidades e necessidades mais difíceis de se observar. Existem problemas mais difíceis da gente entender quais são. Até por isso, fiquem bem espertos, porque eu vou pedir para que vocês me mandem qual é o problema que eu resolvo com poesia. Já contei, daí vocês já vão pensando, que é legal. Mas, independente disso, o que eu vou fazer? Eu vou, para trazer esses pensamentos, eu vou trazer alguns textos. Primeiro do autor que eu tinha, sobre o qual eu conversei com vocês, que é o Mena Barreto. E depois daí de mais alguns que vão complementar esse pensamento. Mas no final desse vídeo eu vou colocar os slides com esse texto sobre o qual eu tô falando, né? Que tem algumas citações, eu vou trazer as citações para falar sobre elas. Então, vamos lá. Criação publicitária, criatividade é solução de problemas. O que o Mena Barreto fala? Isso naquele livro que eu passei para vocês, de 2004. Eu vou colocar esse livro de novo aqui no e-mail, caso as pessoas não tenham ainda. Então é esse livro de 2004, essa edição, páginas 102 e 103. Concentrem-se obsessivamente nos dois únicos tipos de desafio que importam. 1. Localização dos problemas de persuasão dos clientes, né? Do mundo, da vida. Então, localizar, vamos lá? Lembra a última aula? A gente ficou procurando problema em alguma coisa. Ah, mas isso aqui eu acho que não tem problema. Nossa, tão bom, né? Ajuda. Mas a partir do momento em que eu encontro o problema, eu vou começar a buscar essa solução. Isso vai me levar à criatividade. 2. A solução desse problema.
ele traz um contexto de agência. Ele fala, numa agência, como aliás em toda parte, pode haver muita competição, inveja ou fofoca. Nunca percam tempo demasiado com nenhum desses obstáculos, mas percam todo o tempo do mundo em localizar e resolver problemas criativamente. Que eu dei uma quebrada um pouco nessa questão do problema para abrir um parênteses, sabe aqueles parênteses que a gente abre. Nós, já faz muito tempo, no Brasil, usamos duas palavras para algo que tá na mesma definição. Na minha tese eu trato disso um pouquinho mais, eu discorro um pouquinho mais, mas em suma é assim, existe propaganda e publicidade. A propaganda, ela veio lá de 1522, lá de Roma. Bom, a gente está colocando 22, vamos lembrar que em 1517 foi a Reforma Protestante. Então, logo em seguida, Roma começou um trabalho de propagar a fé. Era propagare fide. E desse propagar a fé surgiu a palavra propaganda. Então, a propaganda era aquilo que era usado para se propagar algo que não era mercadoria. Existe a propaganda ideológica, existe a propaganda sobre algo, sobre um abstrato nas comunicações, né? Ideologias, pensamentos, fé. Para que elas não se confundissem, no final do século XIX, os produtos começaram a ser apresentados nas redes, que se tornavam cada vez mais de massa, e então surgiu o nome publicidade. Publicidade, durante muito tempo, ela foi paralela à propaganda, então se usava o nome publicidade para produto, propaganda para ideias. Hoje ainda, raramente se usa, não lembro de ter ouvido, publicidade para ideias. Hoje nós usamos as duas palavras como sinônimo, mas para ideias a gente sempre usa propaganda. Eu tive um trabalho lá na minha tese e a conclusão final de toda essa reflexão que eu trouxe foi de que hoje, quando você usa determinada marca, você está entrando no âmbito das ideias. Isso é muito forte, né? Muito forte a questão de consumo, é muito forte o lugar da publicidade nesse universo de consumo. E essas palavras, elas se confundiram porque na sociedade esses atos também se confundiram. Eu posso defender uma ideia ou eu posso usar uma camiseta da marca X ou Y ou comprar em determinada loja ou não comprar, né? Os boicotes aos comércios, a gente vê que não vou comprar nessa loja porque eles têm feito algo que é contrário ao que eu acredito e defendo. Então, justamente por essa mistura na sociedade, também propaganda e publicidade, elas são usadas para as mesmas coisas, para venda de produtos, marcas e o que quer que seja. Ideias continuam sendo, estando no âmbito da propaganda. Legal? Fechando parênteses e voltando aos textos do Menor Barreto. Eu vou ler aqui, eu peguei 3 pontos, porque eu acho que são super legais esses pontos, para passar para vocês sobre algo que eu queria desenvolver, justamente por isso que eu comecei com poesia essa aula. Nas páginas, ainda naquelas páginas 102, 103, que eu estou destacando nessa aula, ele traz, o Menda Barreto traz o posicionamento do Erich Fromm, do livro Psicanálise da Sociedade Contemporânea, da Zahar. E ele diz que o Erich Fromm apresentou uma análise, e eu vou ler, que me pareceu mais convincente das que eu conheço. Os animais, evidentemente, possuem inteligência, muitos em alto grau.
uma inteligência perfeitamente apta ao comportamento criativo, mas uma inteligência invariavelmente manipulativa das circunstâncias. Uma inteligência que os livra de problemas concretos e imediatos, ou que lhes garante recompensas concretas e imediatas. Todo ato criativo do animal segue tal objeto de manipulação do seu meio com vista a lucro real. Em outro momento ele escreve: já os homens possuem essa inteligência manipulativa, muitos em alto grau, e além disso, o que os torna humanos, também uma outra forma de faculdade mental que os animais não possuem, e o que ele chama de racionalidade. Explicando a racionalidade, mais embaixo ele fala: a racionalidade é uma faculdade humana voltada não para a manipulação do mundo, mas para a sua abrangência, para a sua compreensão filosófica, artística, científica. Por isso, suas soluções nesses campos compreendem, explicam e interpretam o mundo. Gente, por que isso me chama tanto a atenção? Lembra que logo no começo das aulas eu falo do Heidegger, que o Heidegger traz no livro Serenidade duas capacidades humanas, duas capacidades de pensamento. Uma é a capacidade, o pensamento que calcula, e outro pensamento que reflete. E quando eu li essa retomada do Erich Fromm, eu pensei, puxa vida, justamente ele vem ao encontro dessa parte que eu trabalho do Heidegger, do pensamento que calcula, que é aquilo que a gente faz, tá precisando fazer alguma coisa? Vamos fazer, né? Surgiu um problema, vamos correr para resolver isso. E os animais também. O legal é que o Heidegger fala só do pensamento humano, mas o Erich Fromm traz essa questão dos animais, que eles têm essa capacidade. Mas ele dá a nós o que ele chama de racionalidade, né? Que é o que nos separa dos animais, que faz com que nos chamemos de seres humanos. E essa racionalidade é o pensamento que reflete, ela vem ao encontro, ela tem características comuns ao pensamento que reflete do Heidegger, que é aquele pensamento que faz você parar, olhar para trás, e nesse já dado, nisso que já aconteceu, você se afastar desse já dado, né? Você se afasta das circunstâncias, se afasta do que está acontecendo neste momento e avalia o porquê isso está acontecendo, avalia como chegamos a isso. Então hoje eu posso correr, e muitos professores, aliás, parabéns, né, para as universidades, inclusive a UTFPR, tem professores nossos do campus Curitiba que estão ativamente trabalhando para auxiliar nessa questão da epidemia. Nosso departamento de física está fazendo álcool gel para doar para os hospitais, para os espaços que necessitam. O pessoal de mecânica está se reunindo eles vão trabalhar na confecção de respiradores, de objetos que vão poder ajudar nesse momento. E isso é importante. Tem um problema? Pô, eu tenho essa capacidade de arrumar isso, fazer isso, juntar elementos, fazer tal. Eu estou indo para frente. Mas tão importante quanto a isso é parar. E até parar nesse momento e estar em casa agora pode te ajudar a isso, para ir olhar este momento que vivemos. O Heidegger nem fala, vai olhar a história lá atrás. Não, olha para esse nosso momento e vamos tentar compreender esse momento. Porque só pelo pensamento que reflete é que nós podemos modificar os momentos que virão. E é bem interessante eu colocar isso numa aula de publicidade, de criação publicitária. Porque o mesmo Mena Barreto traz, num outro momento no livro, o seguinte:
Propaganda não é arte e nem ciência, é uma técnica manipulativa. Quer dizer, ela serve para vender o peixe que vem agora. Ela não é poesia. Ela serve, ela é para isso aqui, ó. Tem um problema, eu venho ao encontro do problema para resolver. Isso é propaganda. Ela não é o pensamento reflexivo de parar e pensar, não dá tempo. O tempo da propaganda é o hoje. Seu propósito essencial, capital, não é interpretar, explicar ou dignificar, mas persuadir e manipular. Persuadir e manipular. Voltou. A função da propaganda é vender, fazer circular mercadorias num lucro para fabricantes e associados. Então tá, na dualidade, tempo que reflete, tempo que calcula, ou no que ele está colocando, manipulativa ou racional, a propaganda é o que calcula, a propaganda é manipulativa. Nós, para chegarmos nisso, porém, nós precisamos de elementos. E esses elementos, eles vêm à tona com o desenvolvimento desse pensamento que reflete, com o desenvolvimento disso que aqui o Erich Fromm chama de racionalidade. E por isso que quando eu vou trabalhar com criatividade e criação publicitária, eu devo pensar num primeiro momento vou parar agora um pouco, principalmente na universidade, porque depois lá numa agência você não vai ter tempo, você vai para frente. Mas se o teu pensamento reflexivo for desenvolvido, e é isso que a gente está tentando fazer aqui nas nossas aulas, vai ficar muito mais fácil trabalhar em conjunto com o pensamento que calcula ou esse pensamento manipulativo para a prática da publicidade. Tá? Esse é o primeiro vídeo, eu vou gravar outro daqui a pouco, coloco outro dia. Mas assim, vamos nos comunicando, eu vou mandar por um e-mail. Talvez a gente possa encontrar nesse e-mail algum outro canal para nos comunicar, mas por enquanto o seguro é o e-mail, porque no e-mail eu tenho todos vocês, né, já registrados na universidade, então ninguém fica de fora. Tchau, fiquem em casa. Como eu digo até, porque até é uma palavra de esperança, né? Se eu digo até, porque eu tenho esperança de te ver. E para isso eu espero que você se cuide bastante. Beijos, até depois.